Porque Jesus veio para nos libertar do mal. Ele veio para nos revelar que temos um Pai e que Ele nos ama. Então, quando Deus escolheu, Jesus escolhe essa via que Ele passa pela morte, lá na Páscoa, e que Ele passa por tudo para nos salvar. Ele passa na cruz. E pela morte e ressurreição dEle, Ele nos dá vida. Para que, por causa daquele que morreu por nós, a gente possa passar a viver por causa dEle. Que distância tem isso? Que distância tem isso? E como que eu fico pensando, todas as vezes que vocês vão à missa, e se vocês vão à missa todo dia, o padre todos os dias começa a missa nos convidando à conversão. De tanto que o nosso processo é lento. Quantas imagens carregamos do nosso Deus? Nós achamos que o nosso Deus é o Deus da troca. Nós achamos que o nosso Deus é o gênio da lâmpada. Eu tenho um aperto, eu vou aqui, esfrego a lâmpada, falo, só me dá isso. Ele me deu, eu vou embora, e aí ele não participa da minha vida. É só aquilo que eu queria dele. Quanta consciência, até poder ter de Deus uma relação profunda de amor. Um camponês muito pobre na cidade de Ars, lá na França, o santo cura, que é o cura d'Ares, ficava olhando aquele homem que todo dia chegava lá, ficava parado diante do sacrário, parado, olhando para o sacrário. E ele via aquele homem paradinho olhando para o sacrário. O que você faz aqui? Que você vem aqui todo dia? O que você fala com ele? Nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Eu não preciso dizer para ele que eu o amo. Ele sabe. E o camponês também não esperava que Deus fizesse nada extraordinário. Ele sabia que ele estava ali vivo e que o amava. Por que essa relação podia ser em silêncio? Porque o amor verdadeiro não precisa de palavras. Era só olhar. Ele olhava para ele, e o Senhor, um olhava para o outro, e se abasteciam de amor. Um sabia do outro. Como que nós estamos longe de fazer uma profundidade dessa? De chegar aqui nessa igreja ou outra que vocês frequentarem, ir lá no Santíssimo, visitar o dono da casa, receber a Eucaristia e estar com Ele. Nós recebemos a Eucaristia e nos dispersamos. E ele fala para uma mística, Gabriele, quando a gente recebe uma visita importante em casa, a gente não vai para a janela ver quem está passando na rua, não. Quer dizer, você me recebeu na Eucaristia, fica comigo, você não tem que dispersar por nada, nem quem está na igreja, não, é você e eu. O que está te dispersando? É porque não cremos. Então a nossa incapacidade de crer em Jesus vivo na Eucaristia, em Jesus vivo no sacrário, o fato de não vê-lo, não tocar, nos faz ser assim, eu falo que tão lentos no nosso processo de conversão. A gente caminha anos e anos da nossa vida se contentando com uma missa por mês, às vezes uma missa por semana, confessando na época do Natal ou da Páscoa. A gente se contenta e não se arrisca, não se atreve a ter uma vida de profundidade. A gente sabe o que a palavra de Deus diz e a gente não toma atitude em viver. Então, de verdade, a gente não assume o que o Evangelho diz. Hoje, essa semana, o Evangelho diz, não julgueis ontem, e não sereis julgados. A gente reúne e fala mal daquele do primeiro que passar, fala, viu fulano, olha que roupa horrível. Será que ela está sabendo que ela está brega assim? É impressionante. Mas a palavra de Deus não diz isso. E a gente não se comporta como cristão. Eu fico pensando, que hora que nós vamos comportar? O que nós estamos esperando? Acho que a gente carrega uma ilusão. Como é que a gente tem dificuldade de verdade, de assumir a nossa vida verdadeira e de saber a que fomos chamados e que vida é essa que nós temos que viver com seriedade? Se nós temos que assumir de verdade, com toda seriedade, que somos filhos de Deus. E que Jesus diz em Mateus 6, 24 a 34. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o resto que você se preocupa, será dado em acréscimo. Será que de verdade, de manhã, quando a gente levanta, a gente preocupa para que nós fomos criados?
para amar e servir a um Deus. Que é isso, Filó? Acordo correndo atrasado, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tem menino para levar para a escola. Mas a primeira pessoa por quem nós estamos de pé, o dia que entendermos que só conseguimos levantar porque é graça, e Ele é que deu essa graça. Por que nós acordamos? Porque Ele permitiu. Podia ter morrido de madrugada, não morremos. Ele permitiu mais um dia, mais um, para viver no amor. E a gente continua disperso de Deus. Disperso. A gente conhece a palavra, mas não vive a palavra. A gente é capaz de estar na missa, o padre comentar, e você fala, nó, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Porque eu já estou vivendo isso direitinho. Compreendem? Acordem. Acorda. A nossa caminhada espiritual, ela tem que ser baseada nesse amor. Eu tenho que caminhar porque sou amada, desejada, sonhada. E se Ele me ama, quem pode me roubar dele? Nada nem ninguém. Está todo mundo apavorado com o coronavírus? Se eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu morro para Ele. Estou com Ele. Se a minha vida é dele, qual é o problema de estar aqui ou estar de lá? Estarei com Ele. Credo, Filó, claro que não, quero ficar aqui.